Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1. A helenização de Judá. Alexandre Magno. Alexandre o Macedônio, filho de Filipe, já reinava na Grécia quando saiu da terra dos Ceteus e derrotou a Dario, rei dos persas e dos medos. Travou numerosas batalhas, conquistou muitas fortalezas e matou os reis da terra. Chegou até os confins do mundo e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra emudeceu diante dele. Seu coração se exaltou e ele se ensoberbeceu. Mobilizou um exército poderosíssimo e subjugou os territórios e os soberanos das nações, obrigando-os a lhe pagarem tributo. Certo dia ficou doente e percebeu que ia morrer. Chamou seus altos oficiais, que tinham sido seus companheiros desde a juventude, e ainda em vida, repartiu entre eles o reino. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais assumiram o poder, cada um no seu lugar. Após a morte dele, todos cingiram o diadema, e depois deles os seus filhos, por muitos anos. E os males se multiplicaram na terra. Deles saiu aquela raiz de pecado, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que estivera em Roma como refém e que tornou-se rei no ano 137 do reino dos gregos. Por aqueles dias saíram de Israel homens iníquos, que persuadiam a muitos dizendo: vamos fazer aliança com as nações que estão ao nosso redor, porque desde que nos isolamos, muitos males nos aconteceram. Essa proposta parecia boa. Alguns do povo resolveram ir ter com o rei, e este deu-lhes permissão para adotarem os costumes das nações pagãs. Construíram em Jerusalém um ginásio ao modo dos pagãos. Disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada, ajuntando-se às nações e vendendo-se para praticarem o mal. Campanha do Egito e saque do templo. Quando a seus olhos o reinado estava consolidado, Antíoco se propôs reinar também na terra do Egito, pretendendo dominar nos 2 reinos. Invadiu o Egito com um exército imponente, com carros e elefantes, cavalaria e muitos navios. Travou combate contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual ficou com medo de enfrentá-lo e fugiu, deixando pelo chão muitos feridos. Antíoco tomou as cidades fortificadas e saqueou as riquezas da terra do Egito. Voltou então, depois de ter submetido o Egito, no ano 143, e subiu contra Israel e Jerusalém com um possante exército. Entrou no santuário com arrogância e apoderou-se do altar de ouro e do candelabro com seus acessórios. Também levou a mesa da apresentação dos pães, as vasilhas para as libações, os copos e taças de ouro, o véu e as coroas, e toda a decoração de ouro que estava na fachada do templo. Tudo ele saqueou. Levou a prata e o ouro, os objetos de valor e mesmo os tesouros escondidos que pôde encontrar. Roubando tudo, voltou para sua terra, depois de uma grande carnificina e tendo proferido palavras de extrema arrogância. Houve grande luto em Israel, em todo o seu território. Gemeram príncipes e anciãos, moças e jovens perderam o vigor,
Alterou-se a beleza das mulheres. Todo esposo entoou lamentações. Ficou de luto a que estava no leito nupcial. A terra tremeu por causa dos seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Apolônio em Jerusalém. Construção da cidadela. 2 anos depois, o rei enviou às cidades de Judá o chefe dos impostos, o qual entrou em Jerusalém com um grande exército. Dirigiu aos habitantes falsas palavras de paz, e acreditaram nele. Foi quando caiu sobre a cidade de repente, aplicando-lhe violento golpe e fazendo perecer muita gente em Israel. Tomou os despojos da cidade, incendiou-a e destruiu suas casas e as muralhas ao redor. Levaram prisioneiras mulheres e crianças e apoderaram-se do gado. Em seguida, reconstruíram a cidade de Davi, com alta e sólida muralha e torres possantes, tornando-a sua cidadela. Nela instalaram uma gente perversa, homens iníquos que aí se fortificaram. Acumularam armas e víveres e, reunindo os despojos de Jerusalém, aí os depositaram. Desse modo, tornaram-se uma grande armadilha contra nós. Tornou-se aquilo uma emboscada para o santuário e um adversário maléfico para Israel em todo o tempo. Derramaram sangue inocente em redor do santuário e macularam o lugar santo. Fugiram por causa deles os habitantes de Jerusalém, e a cidade tornou-se moradia de estrangeiros. Sião tornou-se estranha à sua própria gente, e seus próprios filhos a abandonaram. Seu santuário ficou desolado como um deserto. Suas festas se transformaram em luto, seus sábados em vergonha e sua honra em nada. Como fora grande a sua glória, multiplicou-se a sua ignomínia, e sua exaltação se converteu em luto. Antíoco suprime o judaísmo. O rei Antíoco mandou por escrito a todo o seu reino que todos formassem um só povo e cada um renunciasse à sua própria lei. Muitos de Israel consentiram na religião dele e começaram a sacrificar aos ídolos e a profanar o sábado. Além disso, o rei mandou decretos por meio de mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá, para que adotassem as leis das nações da terra. Ficavam proibidos os holocaustos e sacrifícios e expiações no templo de Deus, e deviam profanar os sábados e as festas, e macular o santuário e as pessoas consagradas. Por outro lado, deviam levantar altares e templos e ídolos, e imolar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncisos e profaná-los com todo tipo de impureza e contaminação, de modo que viessem a se esquecer da lei e a mudar todas as observâncias. E todo aquele que não agisse de acordo com a palavra do rei seria morto. Foi nesses tempos que o rei Antíoco escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que uma após outra oferecessem sacrifícios. Muitos do povo se uniram a eles, todos os que haviam abandonado a lei do Senhor e praticaram o mal na terra. Assim obrigaram Israel a se esconder e a permanecer em lugares de refúgio. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, Antíoco levantou sobre o altar dos holocaustos a abominação desoladora. Também pelas cidades de Judá ao derredor ergueram-se altares e queimavam incenso diante das portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que fossem descobertos, eles os rasgavam e lançavam ao fogo. Onde quer que fosse encontrado um livro da aliança, numa casa
ou se alguém estivesse seguindo a lei, o decreto do rei condenava-o à morte. Como tivessem o poder, infligiam isto a Israel, a todos os que fossem descobertos, mês por mês, nas várias cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam sacrifícios no altar que for erguido sobre o altar dos holocaustos. As mulheres que haviam circuncidado seus filhos eram punidas de morte, segundo o decreto, sendo seus filhinhos estrangulados, as casas destruídas e mortos também os que praticavam a circuncisão. Todavia, muitos em Israel permaneceram firmes, decididos intimamente a não comerem nada impuro. Preferiam morrer a se contaminar com esses alimentos, profanando a aliança sagrada. De fato, muitos morreram. Assim desencadeou-se uma ira terrível sobre Israel. 1 Macabeus, capítulo 2. A revolta de Matatias. Lamentação do sacerdote Matatias. Naqueles dias, surgiu Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da descendência de Joarribe, o qual saiu de Jerusalém para estabelecer-se em Modim. Ele tinha 5 filhos: João, cognominado Gadi, Simão, chamado Tazi, Judas, conhecido como Macabeu, Eleazar, chamado Auarã, e Jonatas, chamado Afus. Vendo as blasfêmias que se cometiam em Judá e em Jerusalém, Matatias disse: Ai de mim! Para que fui nascer? Para ver a ruína do meu povo e a destruição da cidade santa? Todos ficaram sem ação, enquanto ela era entregue às mãos dos inimigos, e o santuário às mãos dos estrangeiros. Seu templo tornou-se como um homem desonrado. Os adornos da sua glória foram levados como presa de guerra. Seus jovens mortos pela espada dos inimigos. Que nação não herdou parte do seu reino e não se apoderou dos seus despojos? Todos os seus enfeites foram roubados. Aquela que era livre tornou-se escrava. Vede, o nosso santuário, a nossa beleza e o nosso orgulho está devastado, profanado pelas nações. Para que ainda viver? Matatias rasgou suas vestes e seus filhos com ele. Cobriram-se com panos de saco e choraram amargamente. O sacrifício de Modim. Os funcionários do rei, que vinham da parte dele para obrigar a apostasia, chegaram a Modim para os sacrifícios e muitos de Israel aderiram a eles. Matatias e seus filhos também compareceram. Os que vieram da parte do rei disseram a Matatias: Tu és um chefe ilustre e grande nesta cidade, apoiado por filhos e parentes. Toma, pois, a dianteira e cumpre a ordem do rei, como fizeram todas as nações e os cidadãos de Judá, e os que permaneceram em Jerusalém. Assim sereis contados, tu e teus filhos, entre os amigos do rei, e sereis recompensados, tu e teus filhos, com ouro e prata e numerosos presentes. Matatias replicou em voz alta: Mesmo que todas as nações que moram nos domínios do rei obedeçam à sua ordem, afastando-se cada uma da tradição de seus antepassados, para se conformarem às determinações do rei, eu, meus filhos e parentes, continuaremos fiéis à aliança dos nossos pais. Que o Senhor nos seja propício para que não abandonemos a lei e nossas tradições. Não obedeceremos às ordens do rei, desviando-nos da nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Mal acabara ele de dizer essas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para sacrificar sobre o altar de Modim, segundo a ordem do rei. Vendo isso, Matatias inflamou-se de zelo e tremeu de raiva. No impulso de ira santa,
avançou sobre o apóstata e trucidou-o sobre o altar. Matou também o funcionário do rei que obrigava a sacrificar e destruiu o altar. Agiu assim pelo zelo da lei, como fez Finéias a Zambri, o filho de Salom. Imediatamente Matatias saiu gritando pela cidade: todo aquele que tem o zelo da lei e quer permanecer na aliança, saia daqui e me siga. Fugiu então ele e seus filhos para as montanhas, deixando na cidade tudo o que possuíam. Matatias no deserto, provações e êxito. Muitos que buscavam a justiça e o direito desceram para o deserto e aí se estabeleceram. Eles, seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos. Agravou-se o sofrimento deles. Foi denunciado aos oficiais do rei e à guarnição que estava em Jerusalém, na cidade de Davi, que alguns tinham rejeitado o decreto real e haviam descido para esconderijos no deserto. Muitos desses homens do rei correram atrás deles e os alcançaram. Acamparam junto deles e prepararam-se para atacá-los em dia de sábado. Disseram, pois, a eles: agora basta, saí, obedecei à ordem do rei e tereis a vida salva. Os judeus responderam: não sairemos, nem tampouco obedeceremos à ordem do rei, profanando o dia de sábado. Começou então o ataque. Eles, porém, não reagiram, não atiraram uma única pedra, nem mesmo fecharam a entrada dos seus esconderijos. Disseram apenas: morramos todos em nossa integridade. O céu e a terra são testemunhas de que nos matais injustamente. Assim mesmo, os homens do rei os atacaram naquele sábado, e eles morreram, com suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos, cerca de 1000 pessoas. Quando souberam do que acontecera, Matatias e seus amigos choraram amargamente por eles. Comentaram, porém, entre si: se todos fizermos como fizeram os nossos irmãos e não lutarmos contra as nações por nossas vidas e por nossas tradições, eles em breve nos eliminarão da face da terra. Tomaram por isso a seguinte decisão: se alguém vier atacar-nos em dia de sábado, nós o enfrentaremos. Assim não morreremos todos, como morreram nossos irmãos em seus esconderijos. Uniu-se então a eles o grupo dos Assideus, homens corajosos de Israel, todos apegados à lei. Enfim, todos os que queriam escapar de tais males vieram unir-se a eles, reforçando o seu movimento. Assim organizaram um exército e começaram, na sua ira, a bater os pecadores e, no seu furor, a golpear os ímpios. Os outros fugiram, procurando refúgio entre as nações. Matatias e seus amigos fizeram incursões pelo país, destruindo os altares e circuncidando à força os meninos incircuncisos que encontraram no território de Israel. Assim perseguiram esses soberbos, e sua campanha começou a alcançar sucesso. Defenderam a lei diante da prepotência das nações e dos reis, e não deixaram os pecadores levantar-se. Testamento e morte de Matatias. Entretanto, aproximava-se a morte de Matatias. Ele falou aos filhos: agora estão prevalecendo a soberba e o castigo. É o tempo da ruína e da explosão da cólera. Portanto, meus filhos, sede zelosos em cumprir a lei, e empenhai vossas vidas pela aliança dos vossos pais. Lembrai-vos dos feitos dos nossos antepassados, do que eles fizeram em suas gerações, e ganhareis glória imensa e renome eterno. Caso Abraão não foi fiel na prova, e por isso considerado justo? José, submetido à angústia, guardou o mandamento e tornou-se senhor do Egito. Finéias, nosso pai, abrasado no zelo de Deus, recebeu o testamento de um sacerdócio eterno. Josué,
cumprindo a palavra do Senhor, tornou-se juiz em Israel. Calebe, dando testemunho na assembleia do povo, tomou parte na herança. Davi, pela sua bondade, conseguiu o trono de rei para sempre. Elias, cheio de zelo pela lei, foi arrebatado para o céu. Ananias, Azarias e Misael, por terem crido, foram libertados das chamas. Daniel, pela sua integridade, foi libertado da boca dos leões. E assim, repassando geração por geração, compreendei que jamais desfalecerão os que esperam em Deus. Não temais as ameaças dos pecadores, pois sua glória está no esterco e nos vermes. Hoje se exaltam e amanhã desaparecem, pois voltaram ao pó de onde vieram e seu projeto fracassará. Meus filhos, sede fortes e agi valentemente segundo a lei, pois nela sereis gloriosos. Aí está Simão, vosso irmão, que é um homem ponderado. Obedeceis sempre a ele como a vosso pai. Judas Macabeu, valente desde moço, vai ser o vosso comandante. Ele dirigirá a guerra do povo. Atraí para vós todos os cumpridores da lei, e assegurai a desforra do vosso povo. Retribuí aos gentios aquilo que vos fizeram, observando sempre os preceitos da lei. Depois de os ter abençoado, Matatias reuniu-se aos seus antepassados. Morreu no ano 146 e foi sepultado no sepulcro da família em Modim. Todo Israel o pranteou com grande lamentação. Eclesiástico capítulo 37. Amigos. Todo amigo diz: também eu sou teu amigo. Mas há amigos que o são apenas de nome. Não é uma dor quase mortal ver o companheiro e amigo tornar-se inimigo? Ó inclinação perversa, de onde foste criada para cobrir a terra de malícia e de perfídia? Há companheiro que se alegra com o amigo na prosperidade, mas no tempo da tribulação torna-se adversário. Há companheiro que se condói do amigo por causa da comida, mas no momento da batalha segura o escudo. Não te esqueças do amigo em teu coração e não percas a sua lembrança quando estiveres rico. Conselheiros. Não te aconselhes com quem te arma ciladas, e dos que te invejam, esconde o teu plano. Todo conselheiro apresenta o seu conselho, mas há conselheiros que visam o próprio interesse. Guarda-te de recorrer a qualquer conselheiro e informa-te primeiro do que ele precisa, pois ele tem seus próprios interesses. Senão, ele vai lançar a sorte a teu respeito e dizer: o teu caminho é bom, ao mesmo tempo que se coloca do outro lado para ver o que te acontece. Não te aconselhes com o invejoso, e de quem tem ciúme de ti, esconde os planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com o comerciante sobre um negócio, nem com o comprador sobre uma venda, nem com o invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deves procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus, todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que ele. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar.
Em todas estas coisas suplica ao Altíssimo para que dirija teu caminho na verdade. A palavra antes da ação. Antes de qualquer tarefa, vem a palavra verdadeira. Antes de cada ação, a decisão firme. A raiz das decisões é o coração, e dele brotam 4 ramos: o bem e o mal, a vida e a morte. Mas quem os domina é sempre a língua. Há quem seja hábil para instruir a muitos, mas para si mesmo é inútil. Há quem fale com sofismas e se torna detestável. De todo banquete ficará excluído. Não lhe foi dada a graça pelo Senhor, pois está totalmente desprovido de sabedoria. Há quem seja sábio para si mesmo, e o fruto do seu bom senso está com ele. Quem é sábio instrui o povo, e os frutos do seu bom senso são confiáveis. O sábio será acumulado de bênçãos, e todos os que o virem o declararão feliz. A vida dos mortais tem os dias contados. Os dias de Israel, porém, são sem conta. O sábio herdará a honra no meio do seu povo, e seu nome viverá para sempre. Temperança. Filho, na tua vida põe à prova tua alma. Vê se algo a prejudica e não lhe o concedas. Nem tudo convém a todos, e não a todos agrada qualquer coisa. Não sejas ávido em banquete algum, e não te lances sobre todos os pratos. Pois em muita comida entra a doença, e a intemperança conduz à cólica. Pela gula insaciável muitos pereceram. Quem, porém, é sóbrio, prolonga a vida. Apocalipse, capítulo 8. O 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez-se no céu um silêncio de meia hora. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Eles receberam 7 trombetas, e veio um outro anjo que se colocou perto do altar com um turíbulo de ouro. Ele recebeu uma grande quantidade de incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, no altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou no turíbulo e encheu-o com o fogo do altar e atirou o turíbulo sobre a terra. Houve trovões, clamores, relâmpagos e terremoto. As 4 primeiras trombetas. Os 7 anjos com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou, e caíram sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. A 1/3 parte da terra foi queimada, a 1/3 parte das árvores foi queimada, e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou, e algo como uma grande montanha, ardendo em chamas, foi lançado no mar. A 1/3 parte do mar transformou-se em sangue. A 1/3 parte das criaturas que viviam no mar morreu. A 1/3 parte dos navios naufragou. O terceiro anjo tocou, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Amargor. A 1/3 parte das águas tornou-se amargor, e muitas pessoas morreram devido às águas, porque se tinham tornado amargas. O quarto anjo tocou, e foi atingida a 1/3 parte do sol e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, de modo que escureceu a 1/3 parte deles, e o dia perdeu 1/3 de sua claridade, e a noite igualmente. Eu ouvi uma águia que voava no ápice do céu, proclamando em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos próximos toques de trombeta,
dos 3 anjos que devem ainda tocar.